Muito boa tarde, vamos para mais uma aula. Hoje a aula vai ser de multiplicação e divisão. Vamos lá? Pessoal, olha só o conceito de multiplicação que a gente tem aqui. A multiplicação, uma das 4 operações básicas da aritmética, consiste em uma adição sucessiva de um mesmo número, produzindo um resultado que chamamos de produto. Olha só, pessoal, se a gente tiver aqui, 2 vezes 3, isso aqui quer dizer, pessoal, que o número 2 ele está somando 3 vezes, né? Ele mesmo. Olha só, o 2 vai aparecer 3 vezes. Então, eu vou ter aqui, 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Correto? Então, 2 vezes 3 é 6. Olha só outro exemplo aqui. Eu vou ter 4 vezes 3. Então, o 4 vai aparecer quantas vezes? E somando 3 vezes. 4 mais 4 mais 4. 4 mais 4, 8, mais 4, 12. Então, 4 vezes 3 é igual a quanto? 12. Pessoal, no próximo slide a gente vai ver o porquê que a gente não vai usar mais esse x aqui, Olha só. Na matemática, muitas vezes utiliza-se o x para representar a multiplicação, mas, para não confundir com uma variável, é frequentemente substituído pelo ponto. Olha só o pontinho aqui, Agora a gente vai trabalhar com esse pontinho aqui, tá vendo? Então, pessoal, o que ele quis dizer para não confundir com a variável? Quando vocês chegarem lá no 7º ano, vocês vão trabalhar com equações do primeiro grau. O que são equações do primeiro grau? É uma estrutura mais ou menos nessa maneira aqui, 8x mais 3x igual a 11x, tá? Então, esse x aqui nós chamamos de variável, tá? Então, para não confundir com 8 multiplicado por mais 3 multiplicado, a gente usa o pontinho agora, tá bom? Agora a gente vai ver aqui a estrutura da multiplicação. Pessoal, na estrutura da multiplicação, a gente tem esse primeiro fator aqui, que se chama multiplicador. Esse aqui é o multiplicador. A gente tem também, pessoal, isso aqui que chamamos de multiplicando. E, por fim, a resposta nós chamaremos de produto, né? Então, a resposta de uma multiplicação chamamos de produto, tá ok? Agora vamos aprender como resolver. Como é que eu resolvo uma multiplicação? Olha só, a gente tem um exemplo aqui, 15 vezes 3. Ela não está armada, então a gente vai armar aqui na frente, 15 vezes 3. Primeira coisa que eu vou fazer é um de cada vez. Eu pego esse primeiro fator e multiplico pelo de baixo. 5 vezes 3 dá quanto? 15. O 15 eu não posso colocar aqui direto, então eu coloco o número 5 e subo o número 1, tá vendo? Agora formou 15, tá? Agora eu vou pegar aqui, 1 vezes 3 dá quanto? 3. Mais o 1 lá de cima eu vou ter 4. Então, 15 vezes 3 é igual a 45. Tranquilinho? Vamos fazer outra aqui. Essa outra é diferente, que ela vai envolver 2 algarismos aqui, Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou ter 57 vezes 49. O que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que fazer esses 2 números aqui, vezes esse. Depois que nós vamos fazer vezes o 4. Então, vamos fazer vezes o 9. 7 vezes 9 é igual a 63. Deixa o 3 aqui embaixo e sobe o 6. 5 vezes 9
é 45. 45 mais o 6 vai ser igual a 51. Correto? 51. Agora, olha só o que a gente vai fazer, pessoal. Fiz todo o cálculo com esse 9. Agora, a gente vai fazer o cálculo com o 4. Mas quando eu pulo para o outro número, eu tenho que pular uma casinha aqui, ó. Tá? Então, podemos colocar 0, podemos colocar um x, ou podemos simplesmente pular. Então, vamos lá. 7 vezes 4 é quanto? 28. Então, eu deixo o 8 aqui. E, tá vendo esse 6 aqui, ó? Vocês podem ou apagar ou riscar, para não confundir vocês, tá bom? Então, eu vou apagar aqui e a gente vai continuar. Ó, 7 vezes 4, 28. Deixei o 8, subiu o 2. 5 vezes 4, 20. Mais o 2, 22. Então, aqui a gente tem, ó, o 3 desce. Isso aqui eu tenho que somar, tá? 1 mais 8 é igual a 9. 5 mais 2 igual a 7. E o 2 não tem ninguém, desce. Então, aqui, pessoal, eu vou ter 57 vezes 49 é igual a 2.793, tá ok? Agora, vamos para a última aqui, ó. Note que nessa última a gente vai ter 3 casinhas, 3 algarismos. E como é que a gente vai resolver? A gente vai pegar aqui, ó, 264 vezes 198. E vamos lá. 4 vezes 8 vai dar 32. Sobe 3. 6 vezes 8, 48. Mais 3, 51. Deixa o 1, sobe o 5. E 2 vezes 8, 16. Mais 5 vai dar 21. Então, olha só, pessoal. Fiz a continha 264 por 8. O que eu faço agora? Pulo uma casinha, porque eu vou pular uma casinha e vou trabalhar com 9 agora. 4 vezes 9 é 36. Deixa o 6 e sobe o 3. Já vou usar esse 3 aqui que já estava aqui, tá bom? 6 vezes 9 é igual a 54. 54 mais 3 é igual a 57. Vai o 5. Olha só que legal. 2 vezes 9, 18. 18 mais 5 é quanto? 23. Agora só, pessoal. Pulei uma casinha aqui, pulei uma casinha aqui. Agora, como eu vou pular outra para trabalhar com esse 1, eu pulo mais uma casinha aqui para a esquerda. Tá bom? E como é vezes 1, pessoal, é só repetir, ó. 4 vezes 1, 4. 6 vezes 1, 6. 1 vezes 1, ou 1 vezes 1 não, perdão. 2 vezes 1, 2. Agora eu somo isso aqui. O 2 desce direto. 1 mais 6, 7. 1 mais 7 é 8, mais 4 é 12. Vai 1. 1 mais 2, 3. Mais 3, 6. Mais 6, 12. Vai 1. E 1 mais 2 é 3. Mais 2, 5. Né? Então, que número nós temos? 52.272. 52.272. Tranquilinho? Fácil, né? Pessoal, para a gente ficar craque nisso aqui, a gente tem que fazer várias, tá? E a gente vai ficando mais craque. Olha só, pessoal, as propriedades da multiplicação. A gente tem 3 propriedades. 3 propriedades. Cadê meu lápis? Aqui. Eu tenho a primeira propriedade, que é associativa,
a segunda propriedade, que é a comutativa. E essas duas aqui, pessoal, são iguais à adição. Vamos relembrar? Associativa, eu vou ter aqui, ó. Associativa, deixa eu mudar aqui de cor. Associativa, eu tenho 3 vezes 2 vezes 4. Isso aqui vai ser igual a quanto? Ó, 3 vezes 2, eu posso associar esses dois valores. Eu posso associar esses dois valores primeiro, né? Ó, 3 vezes 2, 6, correto? E o 4 que sobrou a gente repete. 6 vezes 4 é igual a 24. Agora eu pego, pessoal, a mesma continha. Olha só, a mesma continha. 3 vezes 2 vezes 4. Igual. Ao invés de associar as duas primeiras, eu vou associar essas duas últimas aqui, ó. 2 e 4. Então, o 3 que sobrou, eu repito aqui, ó. 3 vezes. 2 vezes 4 é quanto? 8. E 3 vezes 8 é 24. Então, o que diz a propriedade associativa? Eu posso associar dois valores distintos, ó, associei esses dois, e associei esses dois, eles são distintos, eles estão em posições distintas, mas a minha resposta não se alterou, tá ok? E olha só a propriedade comutativa, lembra que comutativa é de mudança, tá? A propriedade comutativa, ela diz isso aqui, ó, 5 vezes 4 é quanto? 20. E se eu alterar, fizer 4 vezes 5, vai ser igual a quanto? 20 também. Tá ok? Facinho, né? Agora, essa aqui é nova. Essa não tem na propriedade da adição, nas propriedades da adição. Ela é uma propriedade exclusiva da multiplicação. Olha só o que define a propriedade distributiva. Quando multiplicamos um valor por uma soma, o resultado é a soma do produto desse valor com as parcelas da soma. Professor, pode colocar isso aí no tradutor, porque eu não entendi nada. Pessoal, olha só essa imagem aqui, ela está tentando representar o que foi escrito lá em cima. A gente tem 3 multiplicando um parênteses, então é isso aqui, ó, que é a primeira conta. Então, esse 3, ele multiplicou o 2, né? 3 vezes 2. E onde é que ele colocou aqui, ó? 3 vezes 2, né? 3 vezes 2. E depois esse 3 multiplicou o outro 3 lá dentro, ó. 3 vezes 3, onde é que ele colocou aqui, ó? 3 vezes 3, tá bom? Então, isso que é a propriedade distributiva. O professor ainda está meio confuso. Então, faz assim, ó, propriedade distributiva, vocês vão colocar assim, ó, igual a chuveirinho. Chuveirinho. Como assim, professor? Preste atenção. Eu vou pegar aqui, ó, o número 4, e ele vai multiplicar, vou colocar o pontinho aqui agora, 2 mais 5. Ele vai multiplicar 2 mais 5. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 4 e vou multiplicar. Vou fazer um chuveirinho aqui, ó. Olha só as gotinhas de água caindo. E vou fazer um chuveirinho. 4 vezes 2, 8. Correto? Sinalzinho de mais eu repito. 4 vezes 5, 20. 8 mais 20 é igual a 28. Vamos fazer outro exemplo aqui, ó. É 5 que multiplica 7 menos 3. Eu vou pegar o 5 e vou multiplicar todo mundo lá dentro, ó. 5 vezes o 7 e 5 vezes o 3. 5 vezes 7 é igual a 35. Menos 5 vezes 3
15. E 35 menos 15 é igual a 20. Tá ok? Pessoal, então essa é a propriedade distributiva. E ela não tem limite. Então, se eu tivesse aqui, ó, fazer bem aqui, ó. Se eu tivesse o 5 que multiplicasse 1 mais 2 mais 3 menos 1 e por aí vai. Isso aí, pessoal, não teria fim. Tá? Não teria fim. Eu sempre teria que começar a fazer chuveirinho aqui, ó. Esse multiplica com esse. Esse multiplica com esse. Esse multiplica com esse. E o 5 vai multiplicar pelo último lá. Tá bom? Isso que a gente fala de chuveirinho. Show? Esses exercícios aí, vocês deem pausa no vídeo, copiem tudo e façam, tá? Isso aí é para vocês ficarem bem bons mesmo, bem bacaninhas no conteúdo de multiplicação. Essa aqui a gente vai fazer juntos, tá? Pra gente não... Faz assim, dê pausa no vídeo e faça essa aí que eu vou esperar, tá? Que a gente vai corrigir essa aí juntos. Olha só. Fez? Então vamos lá. Veja o preço dos alimentos e resolva as situações problemas. Calcule quanto o senhor João gastou comprando estas quantidades. Ele gastou, pessoal, ele comprou 2 kg de maçã. Então a gente vem aqui, ó, maçã ou pera, o quilo, quanto que é? 4. Então se ele... é R$4, né? Então se ele comprou 2 quilos, vai ser 4 vezes 2, que é igual a quanto? R$8. Então, aqui ele gastou R$8. Agora vamos ver aqui na pera. Ele comprou 1,5 kg de pera. 1,5 kg. Então vai ser 1 kg mais a metade, né? Então vamos calcular primeiro 1 kg de pera. Quanto é que é 1 kg? R$4, não é? R$4 mais a metade, que é 1,5 kg. Qual a metade de 4? 2. Então, de pera, pessoal, de pera ele comprou quantos reais? R$6. Tá? Ele comprou 2 quilos de uva. Qual é o quilo da uva? Uva, o quilo. R$6. Então, a gente vai ter aqui, ó, 6 vezes 2. 6 vezes 2, R$12. Correto? 6 vezes 2, R$12. 2 dúzias e meia de caqui. Pessoal, olha só. Quanto é que custa uma dúzia de caqui? R$2, né? Uma dúzia custa R$2. Ele comprou 2 dúzias e meia. Então, 2 dúzias dão quanto? Ó? 2 dúzias. 2 dúzias serão 2 vezes R$2. 2 vezes 2 é igual a 4. E ele falou que são 2 dúzias e meia. E quanto que é meia dúzia? Meia a gente vai escrever assim, depois a gente vai aprender o porquê. E quanto que é meia dúzia? Meia é a mesma coisa de metade. O PCS não existe. Dúzia é a mesma coisa, meia dúzia é a mesma coisa de metade. Então, qual é a metade de uma dúzia? R$1, né? Tá? Se uma dúzia são R$2, metade vai ser R$1. Então, quanto que ele gastou aqui? R$5. R$5 com o caqui. 5 pés de alface crespa. Cadê a alface? Alface crespa, o pé. Então, se ele comprou 5 pés, serão 5 vezes 1. 5 vezes 1, 5. Então, aqui a gente vai ter R$5. Olha só, 6 quilos de batata. Qual é o quilo da batata? Vamos ver, batata. Ó, aqui, ó, batata, R$4. Então, a gente vai ter 6 vezes 4. Quanto que é 6 vezes 4? R$24 aqui. 3 quilos de cebola. Qual é o quilo da cebola? R$2. Então, eu vou ter 3 vezes o 2. 3 vezes 2,
R$6. E ele comprou 3 dúzias de ovos. Qual é o... 3 dúzias? Ah, os ovos são interessantes. Pessoal, uma dúzia são quantos ovos? Uma dúzia são 12 ovos. São 12 ovos. Ele comprou 3 dúzias, né? Então, eu vou ter 12 ovos vezes 3, que é... Quantos ovos que ele comprou? 36. Correto? Agora, olha aqui, ó. Os ovos custam R$2, mas quantas unidades? 6 unidades, né? 6 unidades é a mesma coisa que metade de uma dúzia. É só a metade. Então, para eu formar uma dúzia, eu vou ter que dobrar, né? 2 vezes 6 unidades. Então, para eu descobrir o valor de uma dúzia, eu vou dobrar esse valor aqui também. 2 vezes. Então, 2 vezes 2 vai ser R$4. O que é R$4? O valor da dúzia. Então, pessoal, a dúzia custa quantos reais? R$4. E quantas dúzias ele comprou? 3 dúzias. Então, a gente vai ter R$4 vezes 3. 4 vezes 3 é igual a 12, né? 4 vezes 3 é R$12. Mas a pergunta é assim, calcule quanto João gastou comprando estas unidades. Ah, tá, ele não pede o valor total, né? Então, não precisa, tá ok? Então, não precisa somar tudo. Mas, então, as respostas são isso. Foi R$8 de maçã, R$6 de pera, R$12 de uva, R$5 de caqui, R$5 de alface crespa, R$24 de batata, R$6 de cebola e R$12 de ovos, né? R$12 de ovos. Pessoal, essa questão do ovos, a gente poderia fazer de outra forma também, ó. Uma dúzia são 12 ovos. Como eu multipliquei por 3, né? Porque ele comprou 3 dúzias, ele comprou 36 ovos. Eu poderia dividir aqui, ó, por 6, que é o valor de de 6 unidades. Então, se eu dividir por 6, eu quero saber quantas vezes eu paguei R$2. Então, 36 dividido para 6 é 6. Por quê? 6 vezes 6, 36. Então, aqui eu tenho 6 vezes o que, pessoal? O valor de 6 ovos, que é R$2. 6 vezes 2 é igual a 12 também. Compreenderam? Agora vamos para um conteúdo novo que se chama divisão. Pessoal, na divisão, a gente vai ter essa estrutura aqui, ó. Esse valor nós chamamos de olha só, pessoal, esse valor aqui nós chamamos de dividendo, tá? Esse valor é o valor de dividendo. Esse valor aqui, pessoal, de dentro dessas chavezinhas aqui, ó, essa aqui é uma divisão euclidiana, essa aqui é a chave de Euclides, nós chamamos de divisor. Divisor. Outra coisa, esse divisor aqui, ó, esse divisor não pode ser 0, tá? Não pode ser 0. Show? Então, ó, essa divisão não pode ser 0. Por quê? Imagine assim, eu tenho R$45, vou dividir para 3 pessoas. Dá para dividir? Dá. Agora sim, eu tenho R$45 e vou dividir para 0 pessoas. Dá para dividir para 0 pessoas? Não. Então, por isso que esse divisor não pode ser 0. Professor, o dividendo pode ser 0?
O dividendo pode, ó, o dividendo pode ser 0. Como assim? Pessoal, eu falo assim para vocês. O que eu ganhar na Mega Sena, eu vou dividir para vocês 3, né? Ganhei R$0 na Mega Sena. Quanto que cada um vai receber? 0. Então, eu consigo dividir 0 para qualquer número. Só que a resposta vai ser sempre 0. Show? Agora, vamos fazer essa divisão aqui para entender mais da estrutura. Eita! Ah, não. Olha só a coisa que eu aprendi. Ah, legal isso aqui que eu aprendi. Muito bom. Então, vamos lá. Eu voltei aqui, ó. 45 dividido para 3. Como é que eu vou fazer isso aqui, pessoal? Para facilitar, eu posso pegar o número do dividendo e fracionar. Pegar só uma partezinha dele. Vou pegar essa partezinha dele e vou começar a dividir. Aí pensa aí, ó. 3 vezes que número que dá próximo de 4 ou igual a 4? 3 vezes 1. 3 vezes 1, 3. Né? Menos. 4 menos 3 é igual a 1. Tá? Se aqui não der para dividir, o que eu faço com outro número? Desce, correto? Desci o número 5. Agora pense. Que número vezes 3 que dá próximo de 15? Ou igual a 15? 3 vezes 5. Então, 3 vezes 5 vai ser 15. 15 menos 15 é igual a 0. Então, aqui a gente já tem mais 2 formas na estrutura. Esse primeiro fator aqui se chama quociente, tá? Chama quociente. Show? E esse valor aqui chama resto. E qual é o valor do resto aqui nessa operação? É 0. Se o resto for 0, divisão exata. Então, ó, vamos escrever aqui, ó, resto 0, resto igual a 0, divisão exata. E se o resto for diferente de 0, divisão não exata. Show? Divisão não exata. Tranquilinho? Então, vamos praticar agora, pessoal. Qual a diferença? Lembrando, o que é diferença mesmo? Diferença é sinalzinho de menos. Entre o quociente, o que é o quociente? Resposta da divisão, a resposta da divisão. Entre o resto da divisão de 256 por 3. Qual é a diferença entre o quociente e o resto da divisão? Professor, não entendi nada. Primeira coisa, ele fala para fazer a divisão 256 por 3. Vamos fazer? A gente tem aqui, ó, 256 dividido para 3. Né? Deixa eu trocar de cor aqui. Eu voltei aqui, ó. Eu posso pegar esse 2, pessoal? Não, porque o dividendo não pode ser menor que o divisor para dar uma divisão exata, né? Para dar uma divisão exata, não. Para continuar a divisão, né? Então, eu vou pegar aqui o próximo número. Então, eu torno ele em 25. Que número vezes 3 que dá próximo de 25? Pensem aí. Isso, 8. 8 vezes 3 dá quanto? 24. Agora eu faço menos, tá? 25 menos 24 vai dar 1, correto? Agora eu pego esse 16 e desço. Então, que número vezes 3 que dá próximo ou igual a 16? Vai ser o número 5, né? 5 vezes 3 é igual a 15. 16 menos 15 vai ser igual a 1.
Show? Então, pessoal, o que esse 1 quer dizer? Esse 1 é o meu resto, né? O 1 é o meu resto. E isso aqui, pessoal, é o que meu? Quociente. Opa, quociente. Isso aqui, meu, pessoal, é o quê? É o meu quociente, correto? Isso aqui é o meu quociente. E o que ele fala, pessoal? Qual é a diferença entre o quociente, aí você coloca assim, ó, entre o quociente, diferença é menos. Então, 85 menos o meu resto. Qual é o meu resto, pessoal? 1, né? O resto não é 1? Então, eu tenho 85 menos 1 é igual a 84. Então, a resposta dessa questãozinha é 84. Show? Pessoal, olha só essa questão aqui do Vicente. No chá de fraldas do Vicente, foram recebidos 80 pacotes de fraldas com 20 unidades em cada. Sabendo que o Vicente usa 8 fraldas por dia, para quantos meses as fraldas que foram recebidas serão suficientes? Aí fala para utilizar 30 dias para um mês. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber é quantas fraldas ele recebeu. Então foram 80 pacotes vezes 20 fraldas, correto? 0 vezes 0 é 0, 8 vezes 0, 0. Agora eu vou pular essa casinha aqui, não vou escrever nada nela. 0 vezes 2 é 0, 8 vezes 2, 16. Somando isso aqui, a gente vai ter 0, 0, 6, 1.600 fraldas, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, 1.600 fraldas. Agora, pessoal, o que eu tenho que saber? Saber quantos dias que essas fraldas vão dar. Se são 8 fraldas por dia, eu pego 1.600 e faço o quê? Divido por 8, correto? E o que eu faço? Pego 16 aqui, 8 vezes que número dá próximo de 16? 8 vezes 2, correto? 8 vezes 2. Então, a gente vai ter 8 vezes 2 igual a 16. O resto aqui é 0. Pessoal, quando o resto é 0 e eu ainda tenho 2 números zeros aqui, ó, eles virão para cá automaticamente, tá? Automaticamente. Então, aqui eu vou ter 200, tá? 200 o quê? 200 dias. Mas ele quer saber a resposta em dias? Não, ele quer saber a resposta em meses. O que tem que fazer agora? A gente tem que pegar 200 e dividir para 30. Aí você pensa assim, ó, 30 vezes que número que dá próximo de 200? 30 vezes 6. 30 vezes 6 é igual a 180. 200 menos 180 vai ser igual a 20, correto? 20 é meu resto. Consigo dividir? Não. Então, a nossa resposta vai ficar assim, ó. As fraldas do Vicente, as fraldas darão para quantos meses? 6 meses e 20, tá? Que foi o meu resto. 20 dias. Show? Então, as fraldas do Vicente darão para 6 meses e 20 dias. E aí, pessoal? Como é que foi? Tranquilo? Então, vamos revisar o que a gente aprendeu. A gente aprendeu hoje sobre a multiplicação e as suas propriedades. A multiplicação ela é formada pelo multiplicador, multiplicando, e a resposta nós chamamos de produto. E, pessoal, as 3 propriedades da multiplicação quais são?
associativa, comutativa e distributiva. Lembrando que comutativa e associativa são iguais à adição. E a distributiva nós vamos chamar de quê? Chuveirinho. Pegamos o número que está fora do parênteses e multiplicamos por todos que estão dentro do parênteses. E a divisão, pessoal? A divisão ela é formada pelo dividendo, o divisor que fica dentro do Lzinho. A resposta chamaremos de quociente e se a divisão sobrar o resto, ela é chamada de divisão não exata. E se não sobrar resto, é chamada de divisão exata. Beleza? Tchau, tchau e até a próxima.